O João vai dizer assim: se é filho de Deus, então você tem que praticar essas coisas aqui. Vai lá. Olha só, primeiro, e ele vai dizer aqui no versículo, na continuidade do versículo primeiro, ele vai dizer o seguinte: e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Essa palavra aqui, queridos, o mundo nos conhece, é a primeira característica daquele que é o Filho de Deus. Por quê? A ideia aqui da palavra conhecer é a mesma ideia de casamento. Casamento. Conhecer é no sentido de andar junto. Conhecer é no sentido de ter intimidade. E sabe o que João está dizendo aqui? João está dizendo que aquele que é filho de Deus, o mundo não tem intimidade com ele. E nós sabemos aqui que mundo é sistema de valores. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É isso que ele diz na sequência, atrás, na sua carta, no capítulo 2, a partir do versículo 15. Então, queridos, o que João está dizendo é: a pessoa que é filho de Deus, ele não está casado, ele não tem intimidade com esse mundo. Olha, essa pessoa que eu conversei com ela hoje, tive a oportunidade de ter uma conversa com ela, ele disse: tem muita gente falando muita coisa que me perturba. Eu falei: muda seus relacionamentos. Eu falei: eita, o seu problema. Só anda com cachaceiro. Só anda com incrédulo. As relações mais íntimas e mais próximas são pessoas que não têm nenhum temor de Deus. Só ouve música que não presta. E depois quer que a mente ajude. Está casado com o mundo, queridos. A intimidade dele é com o mundo. O sistema de valores que o cerca são esse sistema mundano. E ele quer ter algum resultado positivo na vida? Não vai ter nunca. Então você precisa mudar suas relações, você precisa mudar os ambientes que você frequenta, os lugares que você anda. Por que, queridos? Porque quem é filho de Deus não tem intimidade com o mundo. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Qual é a ideia do salmo? Esse vai ter vida abundante. Porém, para que essa vida surja, é necessário romper com essa intimidade com o mundo. Parar de sentar na roda dos escarnecedores. Parar de transitar no meio daqueles que escarnecem de Deus, que zombam de Deus. Então, queridos, presta bastante atenção. Uma marca de quem é filho de Deus é que ele não anda em intimidade com o mundo. Você já é assim? Para pensar. Você já tem prazer em andar com pessoas que amam a Deus, com pessoas que demonstram valores cristãos autênticos e verdadeiros? Você já é uma pessoa que a gente convive com o mundo. Lógico, eu convivo, você convive. Todos nós convivemos com esse sistema, com pessoas que possuem esses valores mundanos.
Amados, agora, versículo 2. Somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A segunda marca de um filho de Deus é a expectativa da volta do seu Salvador. Porque quando ele diz, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João está dizendo, olha, um dia Cristo vai voltar. Ele vai voltar. Essa sempre foi a marca da igreja. A expectativa da volta de Cristo. É tão interessante, queridos, que a falta dessa expectativa gera frieza, gera igrejas extremamente mornas e igrejas extremamente cristãos profundamente distanciados daquilo que é a vontade de Deus. Nós precisamos ter essa expectativa no nosso coração da volta de Cristo Jesus. E olha qual é o argumento de João, porque um dia seremos semelhantes a Ele. Nós já falamos sobre isso. Esse é um argumento que se repete nas cartas de João. Qual é a questão aqui, queridos? É que assim como Cristo tem um corpo glorificado, assim como Cristo já está livre, né? Ou não é o caso de Cristo, porque Cristo nunca pecou, né? Ele é Deus que veio a esse mundo, mas nós seremos semelhantes a Ele no sentido de que nós estaremos completamente libertos da influência do pecado sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, sobre nossas decisões. Seremos semelhantes a Ele. O que isso influencia nas nossas vidas hoje? Primeiro, queridos, isso significa que a nossa expectativa está na eternidade. Na eternidade. Coisa triste, queridos, é a vida do ser humano sem essa expectativa da eternidade. Por que nós estamos tudo caminhando para morrer? Por melhorzinho que a gente seja, nós estamos tudo caminhando para a morte. Se a gente não tem expectativa da eternidade, que tristeza! Eu estava vendo um vídeo hoje, mexeu no meu coração, uma pessoa bem idosa mesmo, conversando, acredito eu, com um neto, bisneto, não sei. E aí o bisneto perguntou para ele, por que o senhor está gritando? Porque eu estou velho. Estou velho. Aí o neto, né, argumentando com ele, todos nós estamos caminhando para a velhice. Foi muito ruim ficar velho. Não sei nem se esse senhorzinho está vivo até hoje, que por essa relação estava bem velho. Mas é isso, gente. E louvado seja Deus, porque muitos envelhecem, porque muitos não chegarão à velhice. Vão morrer muito antes disso. E para onde você vai? Olha que tristeza. Aquele que é filho de Deus sabe para onde. Sabe, nós sabemos que estamos voltando para junto do Pai. E o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Nós estamos voltando para junto do Pai. Agora, queridos, que coisa triste. Para algumas pessoas, a morte é um escuro. Um abismo que ele não tem a menor condição. Para outros, queridos, que têm consciência, ele sabe que ele está indo para o inferno. Ele sabe que está indo para o inferno. Porque a Bíblia fala desses dois caminhos, céu e inferno. A Bíblia não nos dá outra alternativa. Quem vai para o céu? Quem é filho de Deus. Quem já se converteu a Cristo com o seu único e suficiente Salvador. E aqueles que vão para lá serão semelhantes a Cristo Jesus. Qual é a ideia aqui? Teremos um corpo glorificado como de Cristo. Queridos, semana passada tive um supermercado e vi um senhor, deu muita tristeza, sendo um braço todo completo, sem outro braço, sem um pedaço do outro braço.
Não sei o que aconteceu com ele, se foi de nascença, se foi acidente, né? O que aconteceu. Eu pensei, se o Senhor soubesse que poderia um dia, poderá um dia ter tudo renovado. Essa é a expectativa nossa. Um lugar onde tudo será renovado. Que seremos semelhantes a Ele. Teremos corpo glorificado. Me pergunto exatamente como será isso, que eu não sei. Mas sei que será muito bom. Essa é a nossa expectativa da eternidade. E por fim, queridos, aquele que é filho de Deus não vive pecando. No versículo 3 ele diz: e assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. E lá no versículo 6 ele diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. O que é pecado? O sentido bíblico da palavra de pecado, alguém sabe? Significa errado ou alvo. Qual é o alvo? O alvo é a vontade de Deus expressa na sua palavra. Na sua palavra. Então, por que eu sou pecador e você é pecador? Porque todos os dias nós erramos o alvo. Algum alvo a gente erra. Por exemplo, um homem olha com intenção impura para uma mulher, errou o alvo. Uma mulher abre a boca para fofocar da vizinha, errou o alvo. Pensamentos impuros passam na sua mente, errou o alvo. Tem alguém santo nesse mundo? Não tem. Tá, a gente se converte a Cristo Jesus. Aí uma luta inicia-se dentro de nós, porque o Espírito Santo de Deus ele vai nos conduzindo a toda verdade. E aí o Espírito Santo de Deus começa a dizer: opa, isso que você está fazendo está errado. Muda o rumo. Aí entra a questão de pecado e entra a santificação. Porque assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança. A ideia que é vida de santidade. Vida de santidade. Então, para pensar numa coisa: o cristão não é perfeito e nunca será. Perfeição só no céu. Lá nós estaremos libertos da influência do pecado e seremos como ele é, completamente santos. Enquanto vivermos nesse mundo, estaremos lutando contra pecados. Porém, queridos, há uma expressão no versículo 6 que ela é interessante. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. O que é viver pecando? Viver pecando é viver uma vida em pecado, sabendo qual é a vontade de Deus para a sua vida, e mesmo assim você continua fazendo o que é errado, sabendo que aquilo não é a vontade de Deus para a sua vida. Isso é viver em pecado. Viver em pecado. Agora, queridos, esse viver em pecado é uma marca daquele que nunca foi convertido. Porque aquele que é filho de Deus e verdadeiramente entregou sua vida a Cristo Jesus, ele sempre irá lutar contra os seus pecados e sempre irá retornar para o alvo, através do arrependimento, através do entendimento daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Ele vai santificar a sua vida, ainda que isso seja duro, ainda que isso seja custoso. Eu já falei para vocês aqui, lembra que Davi pegou com Batseba? Adulterou com Batseba? Lembra da história? Davi estava no palácio, e o texto é claro, em um tempo que os reis deveriam estar na guerra. Ele estava lá na frente de batalha. Estava lá de pijaminha, e a outra Batseba também não valia muita coisa. Estava fazendo o quê? Tomando um banho. O rei foi lá e viu que era aquela mulher, adulterou com ela.
resumir a conversa. Depois que ele fez essa lambança toda, pegou o marido da Batseba, colocou na frente da batalha mais ferrenha para ele morrer lá. Porque a mulher só lança, porque um abismo chama outro abismo. É isso que a Bíblia diz, né? Você vai tentar, você peca aqui, você vai tentar esconder aquilo, você comete outro pecado, e aí você vai tentar consertar, e é outro pecado, é um abismo chamando outro abismo. Né? Resultado? Natan, o profeta, o pastor, foi lá. O pastor foi lá. Chamou Davi. Davi está em pecado. Davi era o rei. Podia ter feito o que quisesse. Exatamente. E aí, resultado. Salmo 51. Salmo de arrependimento. Quebrantamento. Davi diz: lava, purifica-me do meu pecado. Vocês estão entendendo isso? A marca de um filho de Deus é coração quebrantado. E ainda que o pastor fale, talvez, ou chame a atenção, biblicamente falando, por questão de pecado, não há rebeldia. O que há é arrependimento, dizer realmente, eu vou fazer o que eu não devo, vou mudar de vida. Porque essa é a vontade de Deus. Então, queridos, aquele que é filho de Deus não vive pecando. A gente peca, mas não vivemos em pecado. É diferente. É diferente. Eu sempre costumo dizer, né, que a diferença do crente e do incrédulo não é que um peca e o outro não. É que o incrédulo peca e não está nem aí. E o cristão peca e sofre. Arrepende, muda de vida, para fazer a vontade do seu Pai, que é Deus. Portanto, o que vimos hoje?